livro de Jó, capítulo 19. Eu quis dar uma modernizada para ver se eu consigo acompanhar aí a tecnologia, a nova geração. E aí, quando o Robson estava junto com a igreja fazendo a leitura oficial, eu estava ali atrás acompanhando do meu celular. E na hora, alguém me ligou. E no meio da leitura, apareceu ligação de fulano de tal. Mais uma vez, você não veio aqui para, de maneira nenhuma, escutar o que você não quer escutar. Mas isso aqui contém a Bíblia através de um app, mas isso não é a Bíblia. E a única coisa que, às vezes, você precisa é de uma distraçãozinha. Então, às vezes, eu vou aqui pregar, de acordo com meus amigos aqui, 50 minutos, 45, 50 minutos, se Deus der graça. Às vezes, toda essa mensagem é uma frase que Deus vai falar contigo. Às vezes, é numa frase. E às vezes, não é nem numa frase que eu vou falar. Às vezes, é numa frase que você vai ler na sua Bíblia. E, de repente, o céu se abre sobre você, na revelação da palavra, você fala, meu Deus, houve uma reforma protestante quando Lutero leu um versículo que dizia, o justo viverá pela fé. Pronto. Ele leu aquilo ali e os olhos dele brilharam e nós sabemos do grande mover de Deus na vida de Lutero e de toda essa reforma. Então, às vezes, Deus quer falar contigo, Ele quer te abençoar. Então, às vezes, o pregador fala assim, abre em tal texto. Aí você, não precisa abrir não. E às vezes você perde. Às vezes você abre e, mais uma vez, você trouxe o celular, abre o seu celular aí, vê aí a Bíblia aí, mas fica só a dica de que vale a pena ter a Bíblia e vale a pena nesse tempo, não apenas da ministração da palavra, mas nesse tempo de culto, vale a pena nós deixarmos todo o nosso mundo, quando eu falo assim, o mundo todo de lado, e dizer, eu vou adorar a Deus, e eu vou ouvir Deus falar comigo. Então, mais uma vez, é só uma recomendação pastoral, que Deus possa te abençoar nessa noite e falar contigo. Nós vamos ler 2 versículos do livro de Jó. Jó capítulo 19, versículo 25. Um versículo bem conhecido, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu queria que você dissesse isso comigo, porque eu sei que o meu Redentor vive. Agora, Jó 42. Versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Queria que você repetisse comigo, bem sei que tudo podes. Amém. Vamos orar, e nessa oração, pede a Deus para revelar a palavra dele para você. Pede a Deus para revelar algo novo para você nessa noite.
Fala assim, Deus, revela a tua palavra no meu coração, na minha mente. Pai, nós queremos louvar ao Senhor, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui. Nós queremos louvar ao Senhor, porque nós nessa noite escolhemos a melhor parte. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos deu de cantarmos ao Senhor, de salmodiarmos ao Senhor, ó Deus, de louvarmos o teu nome, ó Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela presença do Senhor neste lugar. A tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, Senhor Deus, o Senhor se faz presente e nós bem sabemos que o Senhor está aqui nessa noite. Deus, obrigado pelo privilégio de nós podermos ouvir a tua palavra, de nós podermos ser alimentados pelo Senhor, de nós podermos ter a nossa fé fortalecida, ó Deus, pela tua palavra penetrando no nosso coração. Deus, nessa noite, eu oro para que a tua palavra seja revelada, Senhor Deus, a todos nós aqui, revelada a nossa mente, o nosso coração. Abre o nosso entendimento para a tua palavra, Senhor Deus, no nome de Jesus. Deus, joga por terra toda a muralha, Senhor Deus, toda a fortaleza na mente, no coração, ó Deus, em nome de Jesus eu declaro liberdade no meio do teu povo para ouvir a tua palavra, liberdade para o teu povo ser abençoado pelo Senhor. Eu declaro liberdade, ó Deus, do teu Espírito Santo agindo em nós e através de nós, pelo poder da tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar assento. O Daniel, no começo, antes de começar o culto, ele chegou para mim e disse, pastor, qual que é o tema da mensagem? E eu fiquei, o tema da mensagem. Eu ia dizer qual era o tema da mensagem, e eu fiquei com vergonha, porque eu estava do lado do pastor Alexandre ali, e eu falei, Daniel, o tema da mensagem, eu conheço Deus. Mas, na verdade, o tema da mensagem é Eu Sei Deus. Bem gringo. Eu sei Deus. Nós vimos aqui que Jó, nesses 2 textos, ele deixou bem claro. Eu sei que o meu Redentor vive. E lá no final ele diz assim, eu bem sei que o meu Deus tem todo o poder, que pode todas as coisas. E eu queria ministrar sobre o que é que você sabe. Quais são as suas convicções? O filósofo famoso Sócrates ficou mais famoso ainda quando disse, só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Saber é conhecer. Saber é ter conhecimento. E Sócrates, ele pode ter falado essa frase, só sei que nada sei, por 2 razões. Porque o conhecimento, ele se divide no aspecto da certeza. Eu tenho conhecimento através da certeza. Então, Sócrates, ele pode ter dito, eu não tenho certeza de nada. Ou o segundo tipo do conhecimento é o conhecimento da crença justificada. Então, nós temos ou conhecimento da certeza, nós temos a certeza, nós temos os fatos que provam e nos dão essa base para o conhecimento, ou nós temos uma crença justificada. Sócrates pode ter estudado muito, e como muitos, chega no final da vida e vê que muito ficou para ser estudado.
E a verdade é essa, quando você estuda, quando você busca conhecimento, você vê que realmente você é muito limitado ao conhecimento. E eu quero ministrar nessa noite sobre os Sócrates cristãos que nós temos nas nossas igrejas. No dia de hoje, nós temos muitos cristãos que só sabem que não sabem de nada. Nós temos muitas pessoas nas igrejas ou na igreja que, se perguntar algo bíblico, meu pastor, pergunta para ele. Ele vai saber te responder isso aí. Tem muitas pessoas que conhecem de tudo, mas não conhecem de nada. E a minha pergunta é: o que você conhece de Deus? O que você sabe de Deus? Jó, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Jó pode ter falado isso baseado num conhecimento com certeza, através da certeza, ou ele pode ter falado isso de uma crença justificável. Ele disse: eu bem sei que tudo podes. Mais uma vez, ele pode ter falado isso numa crença justificável ou uma certeza que ele tinha. Ele pode ter falado isso baseado na certeza que ele tinha que Deus pode todas as coisas. E eu não tenho medo de dizer para você que você precisa saber, você precisa ter conhecimento, você precisa conhecer Deus, você precisa saber Deus, você precisa ter certezas, aonde você diga: eu sei porque eu tenho certeza. E não certeza porque o seu pai falou, certeza porque a sua mãe disse, certeza porque a sua avó passou adiante, mas a certeza que você tem, o conhecimento que você tem. E é inaceitável alguém servir a Deus e não conhecer a Deus. E eu vou dizer e explicar o porquê que é inaceitável. O profeta Oséias, nós podemos colocar aí o capítulo e o versículo, que Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Como é que você serve a Deus e não conhece a Deus? Não conheço a Deus. Como é que você pode tratar Deus como uma coisa abstrata? Como é que você pode tratar Deus como alguém que está longe? Se você conhecer a Deus, você vai entender que Ele é o Emanuel, é Deus conosco. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: buscai, e o quê? Não, isso é 6,33. 7,7. Buscai e encontrareis. Por que nós podemos e devemos conhecer a Deus? Porque se nós buscarmos, Ele se revelará para nós. Ele se deixa achar. Quando nós buscamos a Deus, Ele se deixa achar. A Bíblia diz que tem uma coisa que, se nós não tivermos, é impossível nós agradarmos a Deus. O que é? Sem o quê? É impossível agradar a Deus? Sem fé
É impossível agradar a Deus. Agora, abre a sua Bíblia. No versículo você sabe de cabeça, Hebreus capítulo 11. Eu quero que você leia esse texto. Eu quero que você leia Hebreus 11, versículo 1. Deixa Deus se revelar para você. Deixa Deus se fazer conhecido por você. Você pode sair daqui hoje dizendo: eu conheço Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Ou você pode sair daqui filosofando e dizendo: só sei que não sei de nada. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz: ora, a fé é o quê? É o firme fundamento. Tem alguma outra tradução? A fé é a certeza do que nós esperamos. Espera aí, o conhecimento, ele pode ser a certeza, ou ele pode ser uma crença justificável. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. É a base, é o alicerce, é a fundação daquilo que nós podemos construir em cima, é a fé. Agora, como é que algo abstrato dessa maneira pode se tornar tão certo, tão concreto? Pela revelação de Deus em nós, pela revelação de Deus para nós. E essa revelação, ela nos tira do campo da crença justificável para a verdadeira fé em Deus. Os discípulos, eles foram presos, eles foram torturados, eles foram mortos por uma certeza que eles tinham. Por uma certeza que eles tinham. A certeza era: Jesus morreu e ressuscitou e nós vimos. Jesus morreu e ressuscitou e nós vimos. Prenderam a Pedro e João e disseram: olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar vocês irem, depois de terem dado uma surra neles. Mas vocês têm que parar de falar nesse tal de Jesus de Nazaré. Pedro disse: nós não podemos parar de falar naquilo que nós temos visto e naquilo que nós ouvimos. Pedro estava dizendo: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós sabemos, que o nosso Redentor vive. Pedro morreu. Todos os discípulos que viram Jesus, até o último, João, no ano 100, morre. O único que morreu de morte natural. Mas no ano 120, no ano 150, no ano 200, no ano 250, continuavam morrendo cristãos, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, pela revelação de Deus. O apóstolo Paulo, ele não teve com Jesus aqui na terra, enquanto Jesus estava vivo, em carne e osso. Ele não teve com Jesus, ele era um gentil, ele se converteu depois. Deixa eu corrigir, Lucas era um gentil, Paulo era judeu, ele era romano. Paulo, ele diz para a gente: o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Ele tinha certeza. A certeza de Paulo era tão grande que ele disse: eu combati um bom combate, eu encerrei a carreira,
eu guardei a fé, e eu sei da coroa de glória que está preparada para mim, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a volta do Senhor. Sabe o que é isso? Certeza, Suzane. Não é uma crença justificável, é uma certeza. Ele disse, eu sei da coroa de glória que está preparada para mim. No ano 300 e pouco, 306, quando Constantino declara que todo mundo agora deveria se tornar cristão. Não era porque Constantino era cristão, ou sabia também. Constantino era um político, e ele viu que não podia vencer aquele grupo de pessoas que crescia. Sabe por quê? Porque eles sabiam em quem eles criam. Porque eles tinham conhecimento em quem eles criam. E o que é que você sabe de Deus? O que é que você sabe de Deus? Qual é a certeza que você tem em Deus? O que é certo para você? Alguém aqui já teve uma certeza em algo que iria acontecer e não aconteceu? Alguém aqui já teve uma fé fracassada? Fé fracassada, alguém já teve? Hã? Sua fé já fracassou? Quando eu falo a fé fracassar, o dia que eu estava aqui passando mal, e eu não vi a hora do culto terminar, e eu disse, a hora que o culto terminar eu já vou embora para casa que eu tenho que tomar um remédio. E quando acabou o culto, eu pedi para o pastor orar por mim. E o pastor Almiro Dias orou uma oração muito simples. Pai, abençoa teu filho, cura ele. E eu fui para casa com dor, muita dor. E eu cheguei em casa, peguei o remédio, peguei a água, e quando eu ia tomar, eu tive fé. Eu tive fé. Eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou deixar esse comprimido aqui, eu vou deixar essa água aqui, porque eu vou crer no poder de Deus. Eu vou crer que Deus vai me curar. E eu fui dormir, a dor era no estômago, o médico disse que eu estava com uma úlcera, e a dor era tão forte, que para eu dormir eu tive que abraçar os meus joelhos. Eu abracei os meus joelhos para poder apertar a minha barriga. Irmãos, a fé que eu tive naquele dia, eu disse, amanhã eu acordo curado. Eu criei na oração, eu não tomei o remédio, amanhã eu acordo curado. E quando eu acordei, a dor estava pior do que quando eu fui dormir. Alguém já teve a fé fracassada? A fé, a certeza, você tem a certeza, Deus vai curar, Deus vai abrir a porta, Deus vai entrar com a solução. Já teve a fé fracassada? E sabe o que acontece quando a nossa fé fracassa? O que a gente sabe, a gente esquece. Porque eu achei que eu sabia. Eu pensei que eu tinha conhecimento. Eu pensei que a fé movia montanhas. E quando isso acontece, quando acontece um naufrágio na nossa fé, é onde a gente perde o conhecimento. Porque desmorona tudo que eu fui construindo no conhecimento de Deus, nesse progresso, conheceis e prossegui em conhecer ao Senhor. Eu conheci, eu fui aprendendo, eu fui prosseguindo, Deus foi se revelando, eu conheço um pouco mais. E de repente a nossa fé naufraga de um jeito que
que parece que a gente volta à estaca zero e diz, parece que o que eu sei é que eu não sei de nada. E aí nós não percebemos que passa anos, às vezes na igreja, sem nós conhecermos Deus. Passa anos, aonde nós agora construímos muros, aonde nós agora construímos fortalezas. Eu orei aqui, eu disse, Deus, quebra, no começo da ministração, quebra as fortalezas, porque nós construímos fortalezas, sabe para quê? Para proteger o nosso coração da decepção. Então a gente constrói um monte de muros ao nosso redor e não deixa nem Deus chegar perto. Nós levantamos a mão, nós cantamos, nós viemos à igreja, nós fazemos parte dos voluntários, nós estamos trabalhando, mas nós não deixamos, porque nós já nos decepcionamos com a nossa fé. Sabe por quê? Porque o seu conhecimento em Deus virou apenas uma crença justificável. E eu tenho resposta por que não aconteceu o milagre. Eu tenho resposta por que a Bíblia não... Por que a bênção não chegou. Eu tenho resposta por que a porta não se abriu. Eu tenho resposta por que a cura que você acordou de manhã cedo pensando que seria curado não foi curado. Sabe qual é a resposta? Justificativas. Quais são as justificativas? Sua fé não foi suficiente. Agora eu transfiro uma culpa para você. Eu digo para você, a sua fé é fraca. E agora você se sente pior ainda. Pior ainda. Como ativa a nossa fé quando alguém é usado por Deus ou alguém diz para nós, olha, você vai ser curado. Olha, você vai ser abençoado. Como ativa a nossa fé quando alguém diz, olha, vai chegar a tua vitória. E eu sempre digo e falo sobre fé responsável. Fé responsável. Eu quero abrir um parênteses aqui. E dizer uma aula que eu tive sobre fé no seminário, na Igreja Metodista, 1998, pastor ensinando sobre fé, e ele disse que ele estava passando por uma luta muito grande, que ele não via a hora de acabar aquela luta. Um irmão da igreja disse para ele, eis que te digo, tal dia a tua luta está terminada. Ele agarrou aquilo ali com uma fé e ele começou a celebrar a Deus, ele começou a se alegrar em Deus, porque a melhor coisa que tem é quando você tem um tempo determinado, quando você sabe do tempo determinado. Se alguém chegar para você e falar assim, sua luta é por 1 ano, você se prepara para 1 ano, você está preparado para aquilo ali, pronto. Agora, pior é quando você não sabe do tempo. Então, quando ele recebeu aquela palavra, ele se alegrou, ele acreditou, ele colocou a fé dele em ação, ele agradeceu a Deus. E ele esperou. Esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. No dia proposto pela profecia, esse pastor, meu professor, esperou até a meia-noite. E 00:01, ele pegou a chave do carro dele e foi lá na casa do irmão. Chegou lá antes da 1 da manhã, tocou a campainha e disse, meu irmão, o irmão assustado, ele disse, meu irmão, eu vim aqui porque você disse que Deus disse que ontem a minha luta estava terminada. Eu esperei até meia-noite e não aconteceu. O irmão ficou sem graça. O pastor disse, não precisa ficar sem graça. Eu só vim te dizer que não foi Deus que falou. Porque se Deus tivesse falado, a luta tinha terminado. Eu só vim te dizer que eu conheço Deus e não foi Ele que falou. E agora, eu quero falar para você sobre a certeza da fé comparada
com a crença justificável. Porque Deus quer que você tenha essa certeza. Porque Deus quer que você tenha fé. Porque Deus quer que você tenha o conhecimento dEle. Porque Deus quer que você possa dizer, eu sei. Eu sei. E é por isso que às vezes Deus nos dá experiências. E é por isso que às vezes Deus nos leva no vale. E é por isso que Deus às vezes nos deixa chorando e gemendo. Porque nós precisamos ter experiências com Deus. Quando eu fui diagnosticado com câncer, no primeiro dia, vieram 60 pessoas lá no quarto do hospital. A visita mais difícil que eu tive naquele dia foi da Kimberly. Estava com 12 anos de idade, 11 para 12 anos de idade. Quando ela foi no hospital, ela não sabia o que estava acontecendo e eu falei para ela, filha, papai está com câncer. E ela disse, como assim, pai? Como assim? E eu falei, como assim o quê? Você lembra disso, filha? Ela falou assim, como? O senhor vive na igreja, nós vivemos a nossa vida toda na igreja, é culto todo dia, o senhor serve a Deus a vida toda, desde que eu nasci, que eu conheço o senhor na igreja. Como Deus permitiu isso na sua vida? A minha filha me perguntando. Irmãos, naquele dia, a fé não naufragou, não. Eu falei para ela assim, filha, você já ouviu falar de um Deus que cura? Ela disse, já ouvi falar. Eu falei, chegou a hora de você ver. Chegou a hora de você ver, porque depois que você vê o seu pai curado, nunca ninguém vai tirar isso de você. Sabe por quê? A mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação chegou até nós, porque pessoas tiveram experiências com Deus e tiveram certeza do que eles estavam acreditando. Deus está te trazendo nesse lugar para te dar certeza, para te dar experiência, para você dizer, eu conheço Deus. Maravilhoso é que Deus se revela para cada um de uma maneira especial, de uma maneira única, de uma maneira sublime. Eu vou falar agora igual a minha esposa, não interessa o problema que você teve ou que você tem, mas você tem que entender que às vezes Deus usa os problemas para chamar a tua atenção. Deus às vezes usa o problema para revelar para você que Ele é Deus. Como eu tenho um relógio agora, que eu não tinha. Tem gente que entende o mistério. Abre comigo a sua Bíblia, você precisa ler esse texto. Daniel, capítulo 3. Olha, agora Deus vai revelar para você. Deus vai revelar o porquê que às vezes a sua fé naufraga. E a partir de hoje ela não vai mais naufragar. Escuta, eu estou falando e eu não estou arrumando título para mim mesmo, eu estou te falando agora como homem de Deus, como ministro do Evangelho. Se você entender essa revelação, sua fé não vai naufragar mais. A sua fé não vai mais fracassar. Daniel capítulo 3. Tem um versículo aí, Tuti? Versículo 15, não é isso? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus? Você conhece esse texto? Você conhece o texto de Sadraque, Mesaque e Abednego? Você conhece o texto dos jovens na fornalha? Eles não se prostraram diante do Deus de Nabucodonosor. Era uma ordem que todo mundo tinha que adorar a estátua que ele fez. E 3 jovens disseram, nós não vamos adorar.
E Nabucodonosor disse, eu vou jogar vocês na fornalha. E eu quero ver quem é esse Deus aí, ó, que vocês estão dizendo que servem. Que vos poderá livrar das minhas mãos. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre esse negócio. Olha que coisa linda. Quando você tem certeza do negócio, não tem nhen. Esse jovem falou assim, rei, a gente não precisa nem tratar desse negócio. Não precisa nem tratar desse assunto. Esse assunto já é um assunto resolvido. Nós não precisamos nem tratar disso aí. Por quê? Porque eles tinham certeza. Agora, a certeza deles é o que vai revelar ao seu coração a diferença de uma crença justificável para uma certeza de uma fé em Deus. Versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mais um versículo. Mas, se não, vírgula, espera aí. Eu vou jogar vocês na fornalha, e eu quero ver quem é esse Deus aí que vocês servem. Os jovens dizem assim, ó, o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós conhecemos, pode nos livrar da tua mão e da fornalha. A mesma revelação de Jó. Bem sei que tudo pode. Bem sei que tudo pode. Agora, se não, fica sabendo, ó rei, ali está As-rei, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O que eles estavam dizendo? Se não, o quê? Espera aí, se Deus não livrasse, e aí? Se Deus não livrar, nós vamos ser jogados na fornalha. Espera aí, então, a diferença toda é aonde nós colocamos a nossa certeza. Eu vou melhorar essa frase. Em quem nós colocamos a certeza? A nossa fé fracassa porque nós colocamos a certeza no tempo. A nossa fé fracassa porque nós colocamos a certeza na porta aberta. A nossa fé fracassa porque nós colocamos a certeza na cura. A nossa fé fracassa porque nós colocamos a nossa certeza na resposta. Eles colocaram a certeza em Deus. Eles disseram, o Deus a quem nós servimos é poderoso. Ele tem todo o poder e acabou, nós não precisamos nem tratar disso. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, quando você bota a certeza em Deus, não é no que Ele faz, é no que Ele é. Ele é poderoso, Ele tem todo o poder. A Bíblia diz que Ele pode fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Deus é Deus. Deus é Deus e Ele é poderoso. Se tirar, Ele é Deus. Se colocar, Ele é Deus. Se responder, Ele é Deus. Se abrir, Ele é Deus. Se fechar, Ele é Deus. Porque a minha certeza é nele. Enquanto Sócrates dizia, só sei que nada sei, Jó estava dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Jó estava dizendo, eu bem sei que o meu Deus é poderoso. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dizendo, o meu Deus é poderoso. Se ele responde, se não responde, se abre, se não abre, se fecha, se não fecha, a nossa fé não está na circunstância, está nele. Ele é poderoso e isso aí está certo, irmãos.
Quando a gente fala, Deus pode, Deus pode, Deus pode, é só para o nosso entendimento abrir. Deus pode abrir uma porta, Deus pode responder, Deus pode curar. Isso é só para o nosso entendimento abrir, porque Deus pode o que Ele quer, a hora que Ele quer. Deus é poderoso para fazer os jovens entrar na fornalha e não pegar fogo, irmãos. Isso não é historinha de carochinha, não. Sabe o que é isso? Isso é Deus. Mais bonita a história toda é depois, quando o rei fala assim: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai dessa fornalha, porque a fé deles estava em Deus. Não estava no livramento, não estava na resposta. E muitas vezes nós estamos esperando em Deus e nos frustramos, sabe por quê? Porque nós colocamos tempo, porque nós esperamos e parece que nós cansamos de esperar. Mas Deus não mente, Deus não se engana, Deus não erra a hora, Deus não erra o tempo, Deus não erra o endereço. Abraão esperou 25 anos. 25 anos. Sabe para quê? Para botar o nome no menino de Sorriso. Porque trouxe sorriso. Porque a promessa se cumpriu. Deixa eu falar para você. Pode esperar em Deus. Que o que vai acontecer tem que acontecer para a glória do nome dEle. Hoje os Sócrates cristãos vão sair daqui tudo sabendo. Em primeiro lugar, que Deus é poderoso. Tem um hino antigo da Lauriette que ela diz: conheço um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Eu conheço um Deus no céu. Eu sei que o meu Redentor vive. Isso aí, irmãos, é experiência que ninguém pode roubar de você. Isso é fé que faz você caminhar mais uma milha. Isso é fé que faz você ouvir Deus falar com você. Não é conversinha, não. Não é justificativa de fé fracassada, não. É Deus, Ele é Deus e acabou. Mas não para por aí. Eu já sei que tudo que eu preguei até aqui você já sabia. Deus é poderoso. Ele é poderoso. Mas olha que coisa linda. Jó, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Pega a NVI, a Bíblia Nova Versão Internacional, e você vai ver o estudo sobre, ou uma direção sobre o que quer dizer, e por fim se levantará sobre a terra. Ele estava dizendo, e por fim ele se levantará sobre o meu túmulo. E por fim ele se levantará sobre o meu túmulo. Sabe o que é isso? Jó estava dizendo, eu conheço um Deus que é poderoso sobre a morte, que tem poder sobre a morte. E a Bíblia diz, ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu agrilhão? O meu Senhor venceu a morte. E nós cantamos aqui, Jesus ressuscitou, 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 porque Ele venceu a morte. Sabe para quê, irmãos? Para nos dar também a esperança de que um dia Ele se levantará sobre o nosso túmulo, se nós descermos à sepultura. Isso é tremendo demais. Porque não sei, só sei que nada sei, vive para o dia de hoje. E o dia de hoje é como uma poeira que passa. O dia de hoje é como uma poeira que passa. A nossa vida passa assim, ó, rápido. E nós já sabemos disso. Não precisa muita explicação sobre isso. Agora, eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que nele um dia a trombeta tocará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e encontrarão o Senhor nas nuvens, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e encontraremos o Senhor nas nuvens, e entraremos na glória com Ele, aleluia!
Aí nós veremos o cumprimento do Salmo 22, dizendo: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eu sei que um dia eu vou cantar o hino da vitória lá, e a Bíblia diz que lá não haverá mais lágrima, lá não haverá mais doença, lá não haverá mais tristeza. Como é que você pode dizer isso, pastor? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Como é que você pode ter certeza? Eu tenho. Tenho porque ele disse. Tenho porque ele cumpriu. Tenho porque não foi um acaso. Ele não foi um acaso. Ele disse: ninguém tira a minha vida. Eu a dou, mas a dou para tomar de volta. Ele disse: depois que eu levantar, depois que eu ressuscitar, pode subir para Galileia, que eu vou encontrar vocês lá. Oh, aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. Sabe o que quer dizer tudo isso, irmãos? Que a nossa vida é muito mais do que isso que nós estamos vendo aqui. Conhecer Deus é saber que tem uma esperança eterna. Conhecer Deus é saber que um dia nós atravessaremos o Jordão e cantaremos o hino da vitória e nunca mais teremos fracasso. Sabe o que é isso? É conhecer Deus. Paulo ele disse: eu conheço em parte. Capítulo 13 de 1 Coríntios, capítulo do amor, ele termina isso. Escuta. Ele fala assim, antes de ele dizer eu conheço em parte, ele fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, e eu pensava como menino. Mas quando eu deixei de ser menino, quando eu passei a ser homem, ele disse, eu deixei as coisas de menino para trás. E ele disse, hoje eu conheço em parte, mas um dia o que é em parte será aniquilado, e eu o verei como ele é. Toninho, eu tive aula de violão no começo da minha fé com o meu pastor Edilton. E ele me ensinou dó, ré e mi. E ele falou, aprendeu dó, ré, mi? Aprendeu? Aprendi, dó, ré, mi. Aí ele falou, vou te ensinar um corinho, em dó, ré, mi. E ele me ensinou o corinho. Ele falou, vamos tocar o corinho? Vamos tocar o corinho. Aí ele falou assim para mim, deixa eu te ensinar uma coisa. Ninguém precisa saber que você não sabe Fá, Sol, Lá, Si. Já que você sabe Dó, Ré, Mi, pega esse violão e toca Dó, Ré, Mi, como quem toca, porque o Dó você conhece, o Ré você conhece, e o Mi você conhece. Então toca isso aí. O que quer dizer? Nós conhecemos em parte. Então use essa parte que você conhece, use essa revelação que você conhece, deixa sair da tua boca o que você sabe. Olha o que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. A criação de Deus. E depois você chega e pesquisa lá no Google, pesquisa onde você quiser, para você achar onde é que está isso aí na Bíblia. O pastor falou que está na Bíblia, será que está mesmo? Pesquisa, vai procurar. Paulo disse que os bereanos eram mais nobres do que os tessalônicos. Sabe por quê? Porque os tessalônicos ouviam Paulo pregar. Que legal. E os bereanos? Paulo diz, os bereanos iam checar nas escrituras o que Paulo estava ensinando. Quando você vai checar o que eu estou falando nas escrituras, isso é nobre, isso é nobre. Não fica só com a boca aberta assim, ó, querendo ser alimentado. Não, vai pesquisar, vai procurar. A Bíblia diz o seguinte, que a criação geme
para que o poder de Deus seja manifesto nos seus filhos, para que eles tenham também a revelação. Puxa, você entendeu você entendeu? Entendeu, Elaine? A criação está gemendo para dizer: Deus, usa a Elaine com poder para que eu possa receber essa revelação. Então o que você sabe, se você sabe dó, começa a falar, começa a pregar, começa a ensinar, começa a ministrar. Se você já sabe ré, o negócio já está melhor ainda. Você está melhor do que Sócrates. Porque você conhece Deus. Sem nenhum tipo de persuasão. Quem aqui já teve experiências com Deus? Experiências. Deus fez algo. Deus respondeu algo. Isso ninguém pode roubar de nós. E quem é o diabo para calar a nossa boca? O que são as lutas e dificuldades e problemas para calar a nossa boca? E eu quero abrir um último parênteses aqui. Irmãos, é um nhen com problema, com luta, com dificuldade, com Deus vai abrir a porta, Deus vai resolver o problema, nhen. Todos nós temos problema. Seja crente, não seja crente, seja budista, seja o que for, o ateu tem problema, todo mundo tem problema. Mas existe uma diferença. É que nós temos problema, mas nós temos um Deus. Sabe? E nós precisamos parar com essa história. Mostra para os teus problemas o tamanho do teu Deus. Que negócio legal, que bacana, que coisa, né? Deus é bem grandão, meu problema é bem pequenininho. Irmãos, vamos crescer na fé. E vamos fazer como esses jovens, isso não é utopia, não. Meu Deus é poderoso. Se ele responder, é porque ele está acostumado mesmo a fazer essas coisas. Se ele não responder, ele é poderoso. Se eu ficar com problema, não tem problema, porque eu tenho Deus. Acabou. Isso é maturidade. Só existe um jeito de acabar os problemas. É você ir para a glória. É você ir para a glória. Só isso. Ou você bota teu joelho no chão e diz: Jesus, Maranata, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Ou você faz isso, ou você sai pregando o evangelho pelo mundo inteiro, porque a Bíblia diz: quando o evangelho for pregado em todas as nações, então virá o fim. Ou você pede: Jesus, me leva, me mata logo, acaba com esse negócio. Porque é uma dessas coisas, porque o problema vai ter, hoje é um, amanhã é outro, a semana que vem é outro, mês que vem é outro, ano que vem é outro problema. Mas quanto Deus já nos abençoou, mas quanto Deus já respondeu, mas quanto Deus já se revelou para nós, para que nós vamos ficar olhando para essas coisas tão pequenas, enquanto nós conhecemos Deus. Eu quero marcar essa mensagem no seu coração, eu quero dizer para você: eu sei Deus. Eu tenho conhecimento de Deus, eu tenho conhecimento do meu Redentor, eu sei que Ele vive, e eu sei que Ele vai se manifestar, e eu sei que nele eu tenho experiências, e eu tenho vitória eterna. Amém? Vamos nos colocar de pé. Quero convidar a Bárbara aqui. E o grupo de louvor já pode vir.